na tua carreira de jornalismo, assim, eu adoro essas escolhas de Sofia. Tem algum momento que tu consiga lembrar como sendo o melhor e, de repente, o mais tenso? Não quero dizer o pior, mas um muito bom e um que, putz, te deixou muito tenso. Você diz assim, de cobertura É, é, especificamente? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, de verdade. tá? Porque para mim o desafio não estava exatamente, vamos imaginar, o 11 de setembro. Eu estava de folga em casa, porque eu trabalhava, tinha um programa de final de semana na CBN, as segundas e terças eram as minhas folgas. Aquilo aconteceu numa terça-feira, numa manhã de terça-feira. Claro que eu escolhi participar, era rádio, você podia entrar por telefone, eu ficava vendo a CNN e a BBC em casa, e aí você vai pegando nuances, porque você conhecia algumas coisas de Nova York, conhecia um pouco da história de todo o terrorismo, enfim, porque é uma cobertura. Uma cobertura, você não se restringe ao fato, é o que o circunda. Então, e você tá. Eu me lembro que a emissora, naquele momento, suspendeu todos os comerciais. Imagina só, é uma decisão, né? Porque, claro, fato único daquele. Mas eu nunca vi essas coberturas como o grande desafio. O grande desafio eu sempre achei, é quando você está conduzindo um debate ou conduzindo uma entrevista e você conseguir se expor verdadeiramente na entrevista para que o entrevistado decida fazer a mesma coisa. Porque ele fala, bom, estamos todos na mesma linha aqui. Claro que é o meu papel ser o entrevistador aqui, o senhor de ser o entrevistado, tudo bem. Mas nós estamos juntos nesse processo, então vamos falar a verdade. Então, de verdade, Deise, assim, tá, eu me lembro do 11 de setembro, claro, me lembro das eleições, são momentos mais difíceis, porque você fica horas no ar, assim, mas isso é da profissão, eu não acho que isso seja um desafio. O desafio é manter, por exemplo, e claro, você manter o equilíbrio, e eu não estou nem falando de questões ideológicas, eu estou falando do equilíbrio da cobertura, para que aquilo não desande, porque eu tenho para mim, se chutar a canela resolver esse problema do Brasil, eu também chutaria, mas não resolve. Não é da nossa cultura. Você falou do filme do Orgulho de Ser Brasileiro, aquele foi um laboratório que eu criei, aquele foi o meu principal projeto. Eu tinha anos no jornalismo, estava cansado daquela rotina, e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa nova. E eu queria testar até onde os brasileiros estavam dispostos a discutir o Brasil de verdade. Porque eu não aguentava mais essas coisas de que, fomos colonizados pelos portugueses. Meu Deus, depois de 500 anos, nós estamos colocando a culpa nos portugueses. Muda o disco, né? Não, vira o disco, né? Todo mundo sabe o que é disco aqui, né? Poxa, Sim, a nova audiência não sabe, mas vamos lá. Disco era um negócio bacana, assim, tinha uma capa bacana, você comprava o disco pela capa também, exatamente, né? Mas vamos lá, esse momento já se foi, tudo bem. Mas quando você conduz uma entrevista e as pessoas se expõem ao debate, porque vamos lá, qual é o grande desafio? Acho que isso eu consegui fazer bem. Eu, pelo menos, primei por tentar fazer bem. Quando você olha para um entrevistado, e no filme eu pude fazer isso, porque se eu perguntar para alguém, você tem orgulho de ser brasileiro? Se ele falar sim ou não, é só um detalhe. Como ele vai justificar aquilo já é um detalhe maior. Agora, se ele vai se expor de verdade na resposta, porque a minha segunda pergunta, por quê, ou por que sim ou por que não, é baseada na primeira resposta. Se a primeira resposta não for de verdade, aí eu já não consigo. Aí a gente vai ter uma conversa que eu chamo de pessoa jurídica, não de pessoa física. A gente não avançou no debate, porque aquela pessoa ela não pensa aquilo que ela me disse, Dani. Ela pensa outra coisa, mas ali ela achou que era mais conveniente falar. Sim. O que eu tenho, respondendo talvez o questionamento anterior que você me fez, o que eu percebo é que as pessoas já não querem mais perder tempo. Nos anos 80, se um jornal errasse, vocês se lembram dessa frase do Cid Moreira, desculpem a nossa falha? Bom, desculpem a nossa falha, é o mínimo que você tem que dizer hoje, você tem que corrigir logo. Porque as pessoas já perceberam que era falha. Antes, você assistia aquilo, você nem tinha percebido que tinha havido algum erro ali. Nem técnico e nem conceitual, porque o nível de informação era baixo, a gente estava vindo de um período de exceção no país. Quando você redemocratizou, e esse é outro ponto do jornalismo, o jornalismo dos anos 80, dos anos 90, bastava poder falar, reclamar, denunciar, mesmo que de forma acalorada, exagerada, porque aquilo era um ganho, você não podia fazer isso antes. Hoje, o problema do jornalismo convencional
É que os caras não saíram do século passado ainda. Eu tenho dito isso aos meus colegas há tanto tempo, e eles não perceberam que sai do século passado. Só denunciar não é ganho hoje. Você acha que essa geração está preocupada em ter liberdade? Bom, agora estamos vendo essas coisas sendo revistas no país, né? Lamentavelmente. Mas falar não é um problema. Quando eu estava na faculdade, tinha uma professora de teledifusão, ela colocou uma câmera, todo mundo sentado, e você ficava olhando assim para a câmera. Chamava-se desmistificar a câmera. Ah, eu tive essa aula. Fazia sentido? Claro que fazia sentido. Quantas pessoas tinham uma câmera? Você acha que faz sentido eu falar para um jovem hoje, vamos desmistificar a sua imagem retratada por um aparelho de gravação? Ele faz isso no celular dele. Eu matei essa aula. Você matou? Eu matei, eu morria de medo da câmera. Tá vendo? Veja como que isso era um ganho, porque se você não fizesse isso, fala qualquer coisa. Porque... exato. Hoje não. Hoje a pessoa grava uma selfie falando ali, olha, não sei o quê, e apresenta ainda, né? Então, quer dizer, eu contei essa história porque é a mesma coisa. Você imagina eu falar para as pessoas, não é meu direito falar. Seu direito falar? Mas isso valia nos anos 80, nos anos 90. Os anos 90 parecem assim, os anos 90. Não. A gente tinha feito uma eleição que não foi democrática por colégio eleitoral em meados dos anos 80, que foi a eleição do Tancredo, que depois da doença veio, na verdade, o José Sarney ficou 5 anos lá. A eleição que votamos foi a primeira do Collor, pós período de exceção do país. Então, quer dizer, ali valia, porque você falar já era um ganho. Você teve coragem de falar, gente antiga ainda fala isso, não, teve coragem, fala, tá, mas o que está dizendo faz o quê? Mudou a vida do quê? Eu não acredito, por exemplo, eu sei que isso é polêmico, mas eu não consigo entender mais o humor como agente de politização. Foi nos anos 80, mas eu tinha um gênio chamado Chico Anísio. Eu tinha um gênio chamado Jô Soares, a história do general, destuba, põe o tubo, põe tira o tubo, lembra dessa história toda? Eu não tenho humoristas com essa verve intelectual hoje. Tampouco com essa politização dentro deles, a ponto de eles ajudarem no debate. Até porque também isso já não é novidade, não é nem culpa deles. A má formação é um problema deles, não é isso que eu estou julgando. Eu estou dizendo que não é o humor que vai resolver. O sujeito ri. Ou eu vou lá e faço um discurso homérico, gritando contra tudo e todos. Tá. O sujeito, a hora que acaba, ele fala, tá certo, verdade. Depois, bem a hora depois, ele fala, isso mudou o que a minha vida? Nada. Piotr, nós vemos hoje que a imprensa, no geral, ela tem menos responsabilidades, como você estava falando, né? Na hora de soltar uma notícia. Por exemplo, nós vimos aquela notícia sobre ataque de Israel a um hospital em Gaza. Depois foi descoberto que, na verdade, não foi Israel, né, que atacou aquele hospital. Mas até sair a notícia verdadeira, em vários meios de comunicação do mundo, e aqui no Brasil também não ficou a parte disso, né? Divulgaram essa notícia. Você vê que isso é uma consequência ainda dessa questão do jornalismo estar focado nessa mentalidade do século passado, da crítica pela crítica, dessa necessidade de querer publicar algo crítico que aponte culpados, ao invés de você ter, na verdade, um jornalismo mais propositivo, que realmente Posso complementar? Pode, por favor. Por favor. Que eu também estava conectando aqui com a sua resposta anterior. Eu vejo essa ideia que é até um excesso para a nossa área, desde a ciência política, formação de pensamento crítico. Mas o que é um pensamento crítico hoje? Qual que é a crítica que se faz de determinado sistema, de determinado fato, de determinado diálogo, narrativa? Ele não é construtivo. Às vezes é um pensamento crítico taxativo, pautado num excesso de bibliografia que você vai tentar formular, juntar e linkar para numa ideia de construir um pensamento, mas que você não é propositivo em nada. Eu entendi o que você disse, mas eu acho que no caso dessa notícia sobre o hospital, o bombardeio no hospital, que não foi nem no hospital, foi do lado do hospital, uma reprodução muito rápida, já começa ali, na verdade, em que pese o fato, Dani, eu entendo dessa coisa de ser crítico, mas ali tem um problema maior, né? Tem 2 problemas que antecedem. Primeiro, despreparo intelectual. As redações hoje têm problemas sérios. Tem uma molecada boa que você vê ali que parece até desconectada do tempo dela, mas tem muita gente com preguiça de ler. E eu não consigo entender alguém que tem preguiça de ler.
como é que ele vai aprender, né? Veja só, às vezes você vê vídeo no YouTube, você vai ver o tempo de retenção, por mais que seja brilhante aquilo, o vídeo como tem esse podcast agora, 3 horas, 4 horas, 5 horas de vídeo, o tempo de retenção é 12 minutos, 7 minutos. Bom, é o tempo de ler com vídeo, que eu estou dizendo, né? O sujeito não lia o livro, agora ele não assiste o vídeo inteiro. Então você tem esse problema. E isso, claro que vai gerar um problema de julgamento.